Vamos falar sobre congelar o jantar da semana e ele ficar fresco, ele ficar igual uma comida feita na hora. Seja muito bem-vinda, essa é uma aula introdutória ao nosso método de congelar o jantar para a semana e manter ele fresco. Ao longo das aulas desse nosso treinamento, eu vou te mostrar o passo a passo de como você tem que fazer para congelar e descongelar e manter a comida como se você tivesse feito naquela hora, naquele mesmo momento. Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero cozinhar para a semana, mas bate aquele receio, bate aquele medo. E se a comida ficar ruim? E se eu não souber fazer? E se estragar? E se ficar com água? E se ficar seca? E se mudar a textura? E se a família não gostar? Então, ao longo desse treinamento, eu vou te passar todas as práticas do que você precisa fazer e o que você não deve fazer de jeito nenhum quando você cozinhar para a semana. Cozinhar para a semana nos ajuda a ter tempo livre à noite, nos ajuda a comer mais variado, até a comer mais saudável, porque é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Quando você cozinha todos os dias, você já chega cansado em casa, né? Então, o que acaba acontecendo? Você vai querer fazer o mais fácil, o mais, rápido de fazer. E a gente sabe que na maior parte das vezes o mais fácil e rápido não é tão saudável assim, né? Na grande parte das vezes. Então, quando você cozinha para a semana, você consegue colocar ali legumes, fazer salada, colocar até legumes dentro da comida em alguns pratos. Você consegue ter essa variedade e colocar alimentos bons ali junto nas suas marmitinhas. Então, ajuda você a comer bem melhor, né? Então, vamos lá, vamos para a prática que eu vou te passar os primeiros passos em relação ao congelar nessa aula introdutória e o restante a gente vai explorando passo a passo nas próximas aulas ao longo do treinamento. Vou começar com uma pergunta que me fazem muito, mas muito mesmo. Comida congelada perde os nutrientes? Isso é um mito que acaba rondando a internet afora aí, sabe as famosas fake news? Isso é uma fake news de que só porque você congelou sua marmita, ela perdeu os nutrientes. Por que eu vou te mostrar em relação a isso logo aqui na aula introdutória? Porque tem muita gente que não cozinha para semana por medo. Se eu fizer os legumes não vai ter tanta vitamina assim para o meu filho comer. Se eu fizer a carne ou arroz ou feijão, vai sair as vitaminas e não vai sair, tá? Saiu até uma matéria no site Minha Vida em relação à alimentação, que é: congele os alimentos do jeito certo e não perca os nutrientes. Até tá escrito aqui, o congelamento pode preservar mais as vitaminas, mas o processo, ele exige cuidados. Então é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês ao longo desse treinamento. Como fazer para sua comida ficar gostosa e, além de tudo, ajudar a preservar as vitaminas, porque eu não sei se você sabe, mas só da gente cozinhar a comida, ela já perde um pouco de vitaminas. Só o fato de você esquentar ali na panela, ela já tá perdendo vitaminas. Mas a gente pode evitar ao máximo essa perda de vitaminas mesmo congelando. Então, na verdade, se você fizer do jeito certo, que eu vou te mostrar aqui no treinamento, a comida não vai perder os nutrientes, as vitaminas e tudo mais. Vai ajudar até a manter de uma melhor forma do que se você fizesse ali de última hora no dia a dia essa comida. Vamos começar falando então sobre os erros que você não deve cometer. Ao longo do treinamento eu vou falar mais profundo isso, mas eu acho importante salientar aqui quais são os principais erros que as pessoas cometem que acabam estragando a comida feita para a semana. A sua comida ela não deveria ficar aguada quando você aquece sua marmitinha, ela não deveria ficar seca, ela não deveria ficar sem gosto, ou até mesmo com a textura ruim, tipo muito encharcada, ou muito estranha a textura, meio emborrachada. Ontem até respondi um comentário de uma moça, ela falando assim pra mim no Instagram: eu não acredito que se você congelar legumes, ele não vai ficar emborrachado. Aí eu perguntei pra ela: você já tentou fazer? Ela falou assim: eu fiz uma vez e ficou horrível. Aí a pessoa já generaliza, tipo, só porque eu congelei e deu errado é porque não dá certo. Mas na verdade, muito provavelmente ela fez do jeito errado, não seguiu as técnicas certas e por isso que ficou emborrachado. Então, a comida ficar aguada, por exemplo, quer dizer que você não esfriou ela do jeito certo. A gente vai falar isso em uma das próximas aulas antes de congelar.
Ela ficar seca quer dizer que ela não seguiu as técnicas para congelar as comidas que são grelhadas, que são fritas, que são assadas. Para tudo tem técnica e você vai ver ao longo do treinamento. São técnicas muito simples, mas que salvam a comida. Um detalhe, por exemplo, já vou até adiantar para você aqui. Vamos supor que você vai congelar para a semana filé de frango não, perdão, frango assado, coxinha de frango ou até mesmo aquele frango inteiro assado. Tá tudo bem você congelar, ele fica ótimo, mas se você tira ele do congelador e leva para descongelar no micro-ondas, ele vai ficar com a textura mole, não vai ficar crocantezinho como se você tivesse assado ele na hora. Aí pronto, já muda e fica estranho. Ou então se você descongela ele no forno sem colocar um azeite por cima antes, ele pode ficar ressecado. Então qual seria o jeito certo de descongelar a coxa de frango assado ou frango assado? Pode ser tanto no forno ou no air fryer, caso você tenha. Eu gosto de fazer no air fryer porque eu acho muito mais prático. Tanto fazer quanto descongelar, né? Mas eu sei que tem gente que não tem. Então, quem não tem ou não gosta de usar, você pode fazer no forno. Você tira esse frango congelado do congelador, joga azeite por cima ou algum óleo que você tem aí que você usa para cozinhar. E só depois aquece ele no forno ou na air fryer em temperatura de média para baixo. Deixa ele descongelando onde ele foi feito. É diferente de você, por exemplo, querer descongelar ele no micro-ondas. Ele não foi feito no micro-ondas. Então acaba que ele muda, né, a textura se você descongelar ele no lugar errado. Então isso é muito importante, você descongelar ele no lugar que ele foi feito, ajuda a manter a textura. E com esse truque de colocar o azeite por cima ou o óleo por cima, ele não vai ficar ressecado. Então você consegue ver que são técnicas, são coisas simples, mas calma que você vai aprender tudo na prática. Nas próximas aulas eu vou falar sobre como congelar e descongelar legumes, frango, carne, peixe, arroz, feijão, macarrão. Vamos falar de tudo aqui, passo a passo, tá? Essa aula é mais uma visão geral mesmo. Existem alguns alimentos proibidos, que é a nossa segunda aula do nosso treinamento aqui. Depois dessa, você já vai cair nessa aula dos alimentos proibidos. De que não podem ser congelados de jeito nenhum, porque ficam ruins. Alteram a textura, alteram o sabor, ficam com uma textura estranha. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui como um spoiler. A batata inglesa, aquela batata normal, ela só pode ser congelada em formato de purê. Se você fizer ela assada, ela frita, ela, sei lá, refogada, cozida e congelar, fica ruim. Ela muda a textura, porque essa batata, ela é uma batata muito aguada. Então essa água que tem dentro dela naturalmente, se você congela, é como se ela encharcasse a batata. Então o único jeito que dá certo é como purê de batata. Senão não dá pra congelar. Maionese caseira fica horrível, ela talha. Salada de alface murcha, não pode ser congelada de jeito nenhum. Esses dias foi até engraçado uma coisa que aconteceu. Uma das moças que trabalha aqui no prédio onde eu moro, ela descobriu o meu canal, né? Porque nem todo mundo sabe que eu falo sobre isso na internet, enfim. E ela descobriu e ela falou assim, nossa, também eu adorei. Eu tava vendo seus vídeos ontem de noite e vou fazer uma salada pra minha filha levar pro trabalho. Aí como que eu faço? Eu monto daquele jeito mesmo? Aí posso colocar no congelador? Não, pelo amor de Deus, calma. Você pode montar, ela me mostrou o vídeo que ela ia copiar a salada, né? Você pode montar e deve montar exatamente do jeito que eu falo naquele vídeo, mas nunca congele aquele tipo de salada, porque a alface murcha e fica horrível. Ela, nossa, também ainda bem que eu te encontrei, porque eu ia congelar e ia perder uma semana de salada, olha só. Então, a salada de alface você não pode congelar, ovo cozido não fica bom. Existem alguns alimentos proibidos, uma listinha. Na próxima aula eu te passo a lista completa, tá bom? Pra você não errar aí na sua casa. Vamos falar então sobre embalagens. Tem muita gente que me pergunta, para congelar para semana, Tami, onde eu congelo, né? Qual embalagem eu congelo? Então você pode congelar em pote de plástico, pote descartável, já vou mostrar fotos. Pote de vidro, saco para alimentos, papel alumínio, se você quiser enrolar, por exemplo, um bolo, uma torta, dá para congelar em papel alumínio. Papel filme, que é aquele transparente que a gente compra no supermercado. Coisas que são assadas, por exemplo, a própria coxa de frango, se você quiser, você pode congelar ela na forma mesmo. Aí você passa um papel filme em volta, veda bem ela antes de colocar no congelador para evitar de queimar.
Porque o congelador, se você coloca o alimento aberto, ele queima o alimento, né? Então você tem que vedar bem com papel filme, ou se a sua forma tiver tampa, tampa bem, e aí na hora de descongelar você leva direto pro forno. Você pode congelar nos saquinhos Ziploc, por exemplo, que é aquele que tem uma aberturinha assim, tipo, abre e fecha. Vou te mostrar algumas fotos, ó. Por exemplo, o pote, né? Um exemplo de pote que você pode congelar, esse exemplo aí, que é bem comum de se ter. Aí tem um pote descartável, que é essa segunda foto, que você compra em casa de embalagem, compra na Shopee, no Mercado Livre. Lá no meu Instagram tem um destaque chamado Shopee. Lá eu coloco os links de vários potes bem baratos para vocês compararem. Aí esse terceiro aí embaixo é um pote de vidro, você pode congelar também. Esse saquinho que tem aí a quarta foto, é aqueles saquinhos que a gente compra em rolo no supermercado, que normalmente a gente congela ou usa na geladeira, é próprio para alimentos mesmo. Então você pode usar todos esses tipos de coisas para congelar a sua comida para a semana, tá bom? Claro que você não precisa esperar você comprar para você fazer, usa o que você já tem em casa. Mas aos poucos você vai comprando, compra um potinho descartável, né? Esse kit de potinho descartável lá na Shopee mesmo. Tem vez que eu pago R$12, tem vez que eu pago R$14 e ele é reutilizável, pode ser aquecido, pode ser congelado, é BPA free, então vale super a pena e vai durar bastante, desde que você não quebre a tampa. Então vale a pena você investir nele. E ter os saquinhos também, ajuda. Os saquinhos, o que eu gosto de congelar nos saquinhos? Eu congelo pão, eu faço bolo pra semana e corto em pedaços e congelo, coloco os pedaços dentro do saquinho. Dá pra congelar várias coisas mais sequinhas. Coisas mais líquidas, tipo, dá pra congelar até arroz nesse saquinho, tá? Mas, por exemplo, feijão, coisa com caldo, é sempre bom congelar em potes fechados, porque o saquinho fica meio gosmento, fica meio nojento. Então, coisas com molho e caldos é bom colocar em potinhos, tá bom? E essa é uma aula introdutória do nosso curso sobre congelar para a semana. Então, nas próximas aulas ao longo do nosso curso, eu vou te mostrando passo a passo, ó. Então, quais são os alimentos proibidos de congelar? O primeiro passo para congelar qualquer refeição da semana, a gente vai falando tudo na prática. Como congelar arroz e feijão, filé de frango, bife de carne, peixe grelhado, alimentos assados, sopas e caldos, fritos e empanados, como congelar legumes. Aí temos o módulo sobre descongelar, o passo a passo sobre como descongelar, erros que estragam a comida na hora de descongelar, como descongelar no micro-ondas do jeito certo, porque a maioria das pessoas não sabe o jeito certo, descongela errado e acaba ressecando a comida. Como descongelar no fogão, como descongelar no forno. Então tem todo o passo a passo para você. Se você já é aluna, vamos para a próxima aula. Se você ainda não é aluna do nosso método de congelar o jantar e a comida ficar fresca, eu vou fazer uma loucura aqui. Vamos lá. Esse curso, o valor normal dele é... peraí, antes de falar do valor. Para quem entrar no treinamento, vai levar de bônus o guia de 40 alimentos para congelar para a semana. Então, são 40 ideias dos melhores alimentos que você pode congelar para a semana. Tem as receitas e tem todo o método que eu falo sobre congelamento lá escrito no guia, um guia em PDF. Então, assim que você garantir o treinamento, você já vai ter acesso a esse bônus, tá bom? Então, o valor normal do treinamento é R$ 297. Mas para você que está vendo essa aula introdutória, eu vou deixar um link aqui abaixo para você adquirir com desconto. Então, de R$ 297 você vai pagar 12 vezes de R$ 9,17. Dá aproximadamente 32 centavos por dia. Fala sério, né? 32 centavos por dia, quem não tem? O acesso ao treinamento é vitalício, são videoaulas e tem também o material em PDF para você acessar aí do seu celular, do computador. Então eu vou deixar o link com desconto aqui próximo do vídeo, ou abaixo ou aqui em cima. É só você dar uma procurada, tá bom? Para você ter acesso ao treinamento completo com todas as aulas, todo o passo a passo de como congelar, como descongelar. Vai levar de bônus o guia de 40 alimentos para congelar para a semana. Então o link tá aqui embaixo e eu te vejo na próxima aula dentro do nosso treinamento completo.